Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre a trilogia de Nevernight, que eu li esse ano e favoritei, e com certeza entrou para as minhas 5 fantasias favoritas. Se você não sabe quais são as outras 4, já tem vídeo aqui no canal em que eu comento mais sobre elas. Bom, comentando então sobre o primeiro livro dessa trilogia de Nevernight, basicamente nós vamos acompanhar a Mia, e ela não é uma mocinha, uma protagonista comum, porque ela é uma anti-heroína. Então o grande objetivo da Mia nesse livro aqui vai ser entrar para a igreja da Nossa Senhora do Assassinato, isso mesmo. Então aqui a gente vai ter alguns flashbacks que vão mostrar a infância dela, tudo que ela sofreu e a família dela passou, e por que e como que ela chegou nesse ponto de querer ser uma assassina para se vingar de algumas pessoas. E também vamos acompanhar o momento presente dela fazendo várias coisas. Então esse livro aqui, desde o início, já tem ação. Não é um livro comum assim de trilogia, que geralmente os primeiros livros ficam contextualizando histórias, são mais lentos. Não temos isso aqui, já temos ação desde o início, que inclusive é o grande forte da narração, na minha opinião. Se você curte fantasia com muita cena de ação, muita cena de batalha e descritiva, você precisa ler essa trilogia. E além disso, nós temos uma linguagem muito única do autor. Então, em vários momentos, você vê que alguma coisa vai acontecer ali, e realmente existe o cheiro da morte para alguns personagens, mas tem muitas reviravoltas, muitos plots, e isso é uma coisa que eu gosto muito em uma leitura. Eu gosto de ser surpreendida, eu gosto mesmo de ser feita de otária pelo autor. Isso acontece muitas e muitas vezes nesse primeiro livro e nos demais. Então, inclusive, termina com um grande plot twist essa história, e com uma morte que eu até hoje não superei. Então assim, vai ser revelado outra pessoa envolvida aí em toda essa trama da vingança da Mia, e ela vai ser iludida assim como nós. Então o livro termina com muita ação, muita gente morrendo, mas não é explicado a magia envolvida nessa história. Por quê? A Mia, ela tem poderes, então ela é considerada uma sombria. Então ela tem uma sombra de um gato que vai acompanhar ela em todos os lugares e vai ajudá-la em seus assassinatos e nas coisas que ela vai fazer. Então o livro deixa isso aí no ar, sem explicações, e eu fiquei ávida pelas próximas leituras. Um trecho preferido que eu marquei nesse primeiro livro sem spoilers é esse daqui. Não importa quantos sóis há no céu de vocês. No fim das contas, existem 2 tipos de pessoa neste mundo. Aqueles que fogem e aqueles que lutam. E a protagonista com certeza vai ser aquela que luta, inclusive luta até demais, porque ela tem uns planos muito malucos e você fica pensando, meu Deus, isso vai dar certo, o que vai rolar? E é muito bom essa angústia assim que a leitura dá, que você realmente se sente dentro da história e quer saber o que vai rolar com ela e com outros personagens. Então, sobre o segundo volume da coleção, que chama God's Grave, nós vamos ter mais cenas de luta e batalha ainda, e é muito bom de acompanhar. Nesse segundo livro a gente vai ter um cenário totalmente diferente. Então aqui basicamente a gente vai ter aquelas arenas de lutas inspiradas nos gladiadores de Roma, e é muito legal de acompanhar e muito frustrante também. Então a cada capítulo a nossa protagonista vai ter uma luta e algo para vencer, e quando você pensa que já era um desafio muito grande a ser cumprido, que ela sobreviveu, chega um próximo mais difícil ainda. E no meio desses vários desafios físicos que ela vai cumprir nesse livro, nós temos também revelação de alguns segredos sobre o passado dela, sobre a família dela. Mas o que eu realmente queria saber não foi revelado, então o autor ele vai dando assim pequenas informações ao longo da narrativa que vão preenchendo algumas lacunas, mas ele não revela o grande mistério ainda. Mas nós somos distraídos com ótimas cenas de ação, então esse livro foi incrível. Também somos apresentados a novos personagens nessa trama, porque os outros basicamente todos morreram nos livros anteriores. Então assim, esse autor não tem medo de matar personagem, então se prepare. É muito bom, sabe? Porque você realmente não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual personagem vai sobreviver, qual vai chegar até o final da história. Porque você sabe que ele tem coragem de matar qualquer um ali. Então fica aquele lance assim, nossa, os meus personagens preferidos vão sobreviver a toda essa loucura? Então a Mia vai fazer novos aliados nessa história. 2 trechos que eu separei dessa leitura que tem tudo a ver com a história. Mas não importa qual seja o desafio, o caminho para a vitória é sempre o mesmo, respondeu Executus. Não morram. O outro trecho é: não havia tempo para orgulho, nem para dor, apenas para aço e sangue e glória.
Então, do mesmo jeito que o autor vai ser bem descritivo nessas batalhas, nessa luta, de tudo ali que está acontecendo, também vai ter muita cena hot. Então, se você não curte esse tipo de livro, já fique sabendo que é tudo muito bem descritivo aqui nessas histórias. E finalizamos a trilogia com Dark Dawn. Basicamente, nós temos a continuação da cena final do livro anterior, que é chocante e era algo que eu esperei muito desde o primeiro livro. Então, assim, esse livro já começou com surtos, eu tive muitos surtos durante esse terceiro livro, porque várias reviravoltas vão acontecendo. E uma coisa que me impressionou demais foi que logo nos 5 primeiros capítulos já é revelado o grande mistério que eu estava esperando desde o início, sobre a explicação de onde vem a magia dela, por que ela é sombria, o que tá rolando, e ela vai descobrir que ela está envolvida em uma guerra entre deuses muito maior do que ela imaginava. Porém, como ela é uma anti-heroína, ela tá mais interessada na vingança dela e resolver aquilo que ela acredita que é bom para ela, ao invés de ficar salvando o mundo. Então, algumas coisas vão acontecer aí no meio dessa história toda. Também vamos ter mudança de cenário. Então, aqui vai ter cenas no mar, com piratas, vai ter cenas de todo tipo, muitos assassinatos também. E tem uns plots muito bons nesse livro que eu fiquei assim... Ai, foi muito bom. Teve algumas coisas que eu percebi que estava acontecendo ali que eu falei, gente, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, vai rolar algo grande. E rolou e eu amei. Vai explicar quem que é o narrador do livro, porque o próprio personagem da história tá narrando. E tudo vai fazer sentido quando isso é revelado. Então a gente vai descobrir mais sobre alguns personagens secundários e perceber que eles têm uma importância muito maior na história do que a gente imaginava. Então vai ser uma bagunça completa, muita cena de ação também, mas com mais mistérios sendo revelados. Então o final é mais ou menos do jeito que eu esperava, tudo ali vai ser solucionado com morte e todas as informações que o autor foi jogando ao longo da história vão se conectar, vão fazer sentido. Mas uma coisa que eu não superei nesse livro foi o par romântico da personagem, porque ela acabou ficando com uma pessoa que eu não shippava e que eu não confio, até hoje não confio nessa personagem. Então... eu fiquei triste e eu não superei isso, porque eu gostava muito de um personagem que estava ali desde o início da história, que eu achava muito fofinho, e eu fiquei imaginando os dois juntos, não foi o que aconteceu. Mas isso em momento algum tirou o brilho da história, que é muito boa, muito bem construída, a narração é incrível, tudo vai ser solucionado ali, mas é isso, ela não ficou com quem eu gostaria de ficar, mas é a vida, né? Nem todo livro é perfeito. Apesar disso, todos os livros eu avaliei com nota 5 de 5 de experiência de leitura, e isso é uma coisa bem inédita assim pra mim, porque geralmente em trilogia sempre tem um livro que a gente gosta mais, outro que a gente gosta menos, mas esse aqui eu achei que todos foram tão bons igualmente, e eu recomendo demais se você curte histórias desse tipo. E vou ler aqui agora um trecho do terceiro livro. Às vezes o passado não quer morrer, às vezes você tem que matá-lo. Bom, então fica aqui a minha recomendação dessa trilogia. Espero que vocês leiam e gostem tanto quanto eu. E se quiserem comentar comigo, estou aberta para ouvir os surtos de vocês. Beijos e até mais!